Ó Jesus, todo amor, flor de luz do Senhor, mestre amado, luz divina, abençoa nossa doutrina, e que este dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. Meus irmãos, boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. Mais uma noite, mais uma oportunidade bendita que Deus nos reserva, através do Mestre amado, com uma bendita oportunidade de crescer, de buscar o aperfeiçoamento como seres, né? Nessa nossa trajetória como espíritos encarnados. Agradecemos muito a Jesus as oportunidades aqui recebidas. E essa noite, o tema do nosso estudo vão ser a causa das aflições, e quem vai falar para nós um pouquinho a respeito do assunto é o Milton, nosso irmão Milton, vem nos auxiliar nessa noite de estudo. Está faltando uns minutinhos para a gente começar. Eu gostaria de reiterar o pedido a todos que nos ouvem, que, por favor, deixem os vídeos abertos, que a gente converse, olhando uns para os outros, trocando essa energia maravilhosa, tão salutar e tão saudável entre nós. Por favor, sinta-se à vontade, não precisa se preocupar com a aparência. Nesse momento, a gente precisa realmente perceber você junto a nós. Muito bem, meus irmãos, vamos aproximando da hora. Então, eu gostaria de fazer a prece inicial, iniciando as atividades da noite, para que vocês possam me acompanhar e juntos nos elevarmos em pensamento ao mais alto. Assim, dessa forma, Jesus, divino amado, mestre, amigo, irmão, mais uma vez aqui nos encontramos, felizes, acreditando piamente, Jesus, no teu amor para conosco, a nos guiar, nos orientar, nos esclarecer. Jesus querido, se conosco nessa noite de estudo, iluminando o nosso palestrante da noite, para que ele possa encontrar em nossos corações a sintonia necessária para provocar a mudança tão esperada por todos nós. Nos ilumine, Jesus, nessa nossa senda, nos ampare, Jesus, nessa nossa caminhada, e que tua paz seja conosco, Jesus, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Ô, Milton, a princípio a gente dá aquela parada técnica de 10 para as 8 e para questionamentos, né? E 5 para as 8 a gente tem uns recadinhos para dar, ok? Ok, pessoal, uma boa noite de estudo para todos nós. Muito bem, então que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça, clareie as nossas ideias, clareie nossos pensamentos, para que verdadeiramente possamos expressar as ideias do alto, que as interferências de nossa personalidade não venham de forma alguma manchar ou perturbar a sintonia e a vibração em que o grupo está acostumado a vibrar e a sentir.
E nós vamos iniciar a nossa reunião lembrando de uma página psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, no dia 23 de agosto de 1956, trazido as experiências de uma irmã que se deu a chamar de Josefina. E ela conta para nós, no livro Vozes do Grande Além, que ela foi conduzida por enfermeiros, amigos, para um leito preparatório para a reencarnação, à maneira de uma pobre e miserável doente, para uma cela de hospital, e eles recomendaram que ela falasse alguma coisa sobre as experiências que culminaram com a tragédia da vida dela. Então, ela começa dizendo que para contar tudo com detalhes e com profundidade, é preciso que o sangue, o fogo, tivessem voz própria, tamanha o sofrimento, tamanha as dificuldades que ela passou. Então essa página que eu escolhi para nós iniciarmos a nossa conversa de hoje, fala muito sobre a situação nossa, dos problemas que nós observamos nas pessoas, na família e em nós mesmos. E vamos, então, recordar Jesus, quando fala em Lucas, no capítulo 6, versículo 20, bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Nós vamos entender que nas provações da pobreza, da vida singela, é uma espécie de proteção que nos protege contra desastres morais muito grande. Então, a pobreza do corpo costuma ser quase sempre a riqueza do espírito. E nós vamos lembrar ainda, no livro Nosso Lar, quando o senhor Ricardo, encarnado com 5 anos de idade, esposo de Dona Laura, mãe de Lísias, quando o senhor Ricardo foi levado à cidade de Nosso Lar, ainda criança na terra, chegando lá, ele se materializou num ambiente cristalino, adquirindo a forma adulta, conversou com a família, com os filhos, com a esposa, e às despedidas, Yolanda, a filha mais velha, se acerca da bola de cristal, onde o pai estava materializado, e pergunta para ele: papai, o que é que o senhor quer que nós façamos para o senhor? Pede, que nós vamos te ajudar. Ele disse: minha filha, eu não preciso de mais nada, porque eu já tenho vocês. Eu já sou rico. Eu não preciso de mais nada. E agradecido, ainda voltou para ela e disse mais uma vez: filha, se eu puder pedir uma coisa, eu gostaria de pedir sim. Me lembrei agora. Eu quero pedir para que eu não tenha facilidade nenhuma na minha reencarnação, para que eu não tenha nada em conforto, em excessos, para que eu possa vencer na minha reencarnação. Então, as facilidades, o gozo, as venturas, os prazeres, muitas vezes conduzem as almas simples e desprevenidas para os abismos do sofrimento e da dor. E no capítulo 21 de Lucas, Jesus ainda afirma nas bem-aventuranças: bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. E ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Vamos ainda observando a sabedoria de Jesus, dizendo para nós, alertando para nós, sobre a necessidade das provações, a necessidade dos resgates, que é o tratamento da alma, a alma endividada, a alma corrompida pelas facilidades, pelos vícios, pelos gozos, reencarnando em situações de privações,
Fome, choro, pobrezas, dificuldades, são instrumentos didáticos, reeducativos. Claro que, em sã consciência, ninguém vai procurar essas coisas, porque é da natureza humana o conforto. Precisamos, sim, trabalhar para ter o conforto, para ter saúde, mas quando de tudo for inevitável essas situações, quando não conseguimos lograr vitória sobre as provações e sobre os resgates, precisamos, sim, de entregar o nosso coração ferido, o nosso coração magoado, o nosso coração sofrido nas mãos de Deus, porque Ele é que nos conduz, Ele é que nos guia. E Jesus ainda fala no versículo 25, capítulo 6 de Lucas, os 3 ais, o sermão dos ais. Ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Nós podemos ser ricos, sem que a nossa consolação seja do mundo, que a nossa consolação seja da consciência tranquila. Poderemos sim ser ricos e usar bem a nossa riqueza como mordomo do mundo, dispenseiro da misericórdia divina, ajudando a quem precisa. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Teremos todos nós os dias maus. Os dias maus são inevitáveis. Salomão escreve para nós: lembrai-vos do Senhor nos dias de tua juventude, para quando chegar os dias maus, estarás preparado para enfrentar as dificuldades. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Ninguém deseja o sofrimento. A lei da conservação nos induz ao trabalho, à luta para a conquista dos valores de que tanto necessitamos. Jesus mesmo, ao reencarnar, recebeu a visita de 3 reis, que foram levar recursos para a família, para a Sagrada Família, ouro, incenso e mirra, tão necessários para proteger o menino Jesus das perseguições dos reis, das perseguições dos ambiciosos. E José, avisado em sonho, fugiu com o menino para o Egito, de Belém para o Egito. Naturalmente, nessa viagem, cuja distância dá por aí, de Belém até o Cairo, dá mais ou menos uns 250, 300 quilômetros, naturalmente precisava de dinheiro para esta viagem, para proteger a criança. Então, ter dinheiro, ter recursos, não é crime, não é pecado. Mas saibamos agir como Zaqueu. Senhor, se de alguma forma eu defraudei alguém, eu vou até lá e reponho 4 vezes mais. Então, vamos guardar a consciência tranquila, porque a riqueza é provação. Os prazeres que estão abertos para nós são provações. As alegrias do mundo, os prazeres do mundo, são provações para nós. O poder, a beleza, a riqueza, são provações para nós. Provação é muito importante, todos nós somos provados. Tiago, na sua carta, diz: bem-aventurado é o varão que é tentado. É a provação. Porque se está sendo tentado, é porque já tem bagagem, já pode vencer nessa provação. Um estudante não faz a prova sem que o professor lhe tenha ministrado a matéria, a disciplina. Primeiro vem as explicações, o ensinamento, depois vem a prova. Da mesma forma, as provações a que somos submetidos na Terra é para avaliar o quanto já crescemos, o quanto já aprendemos, o quanto podemos testemunhar. A música antiga diz: Senhor, eu sei que tu me sondas. E todos nós somos sondados, dia e noite, porque o Senhor é Deus de vivos e não de mortos. Ele nos acompanha. E nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo
no item 4, quando os espíritos nos explicam que de duas espécies são os sofrimentos da Terra. Os sofrimentos da Terra têm duas origens, duas fontes diferentes. Uma é da vida atual, tem sua causa, sua origem na vida atual, na vida presente. E a outra fonte dos males e das vicissitudes são fora desta vida. Então, se são fora desta vida, são das vidas passadas, das vidas pretéritas. O senhor Leão Zálio, o antigo espírita de Belo Horizonte, ele dizia para nós, nas palestras, nas orientações, que o nosso passado vem roncando por aí. É uma figura bastante curiosa e interessante. Quando estamos no campo, na roça, escutamos um barulho de um carro e procuramos com os olhos e não encontramos. Depois de alguns minutos, aquele carro passa por nós, levantando poeira. O nosso passado é assim. Ele vem roncando por aí, nos aguardando. E o Emmanuel completa o que o Soleão disse. Quando o passado vier fazer as cobranças perante as leis da justiça divina, é bom que ele nos encontre no trabalho do bem, porque é determinação divina que quando as provações e as expiações, o resgate chegar e nos encontra no trabalho do bem, é da lei divina que seja adiado por tempo indeterminado. Que seja adiado por tempo indeterminado, devido ao trabalho no bem. O Sr. Alcides, o antigo diretor de reunião mediúnica, com quem eu estudei e participei durante muitos anos, ele dizia para nós que todos nós temos várias doenças no corpo, inclusive a lepra, e que essas doenças e a lepra não se exteriorizam por causa do trabalho no bem, por causa de nossa dedicação, de nosso comprometimento no trabalho do bem. E aconteceu, há um tempo atrás, e esse caso está relatado também no livro que eu mencionei, Vozes do Grande Além, o caso que aconteceu com uma senhora que se deu o nome de Valéria. E Valéria morava no interior e tinha 4 filhos, o esposo, um pequeno sítio que era a alegria da família, construções bonitas, grandes plantações. Ela amava o marido e amava os filhos com um amor profundo, e no entendimento dela, jamais poderia acontecer qualquer coisa de negativo e de triste na vida deles, porque o amor entre eles venceria qualquer barreira. E com o passar do tempo, Valéria, já com seus 35 anos de idade, começou a sentir uns sintomas muito tristes no corpo, muito desagradáveis. Então, ela foi ao médico, e na roça, médico é longe. Ela viajou para ir para o médico, foi para a capital, e numa tarde triste, ensolarada, um calor muito forte, o sol já pondo, ela chegou no sítio, chegou na fazenda, com o triste diagnóstico. O médico descobriu que ela estava doente com a lepra, a morféia. Quando ela deu a notícia, ela lembra perfeitamente a expressão de pavor do marido, o medo dos filhos. Então o marido se afastou dela, construiu uma pequena choupana para ela, distante de toda a família, distante das pessoas, e colocou-a lá, para ela ficar sozinha. No entendimento dela, ela foi colocada ali para poder morrer. E o marido vendeu o sítio e mudou-se com os filhos
para outra cidade. E Valéria ficou só naquele sítio, naquela casinha pobre, e ela vivia pedindo esmolas, porque a deformidade do corpo já lhe acertava, já deformava e já causava dores e sofrimentos. E ela, aguentando aquela situação durante 10 anos, ela sofreu humilhações, porque ela pedia esmola para as pessoas para poder viver. Com o tempo, os pés mostravam-se tão feridos que ela já não conseguia mais andar para pedir as esmolas. Então, ela precisou ficar parada, deitada sobre as palhas de milho, porque ela não tinha nem mesmo leito onde pudesse dormir. E ali, recolhida nas palhas do milho, ela pensava, meu Deus, mas por que isso? Já fazem 10 anos que eu estou aqui abandonada, humilhada pelas pessoas que me escorraçam de suas propriedades, com medo da contaminação. Eu passo fome, passo sede. Eu não estou conseguindo nem falar mais, porque a lepra atacou todo o organismo dela. Então ela não conseguia falar, não conseguia andar. E ela, deitada na palha do casebre, ela, em oração, pediu a Jesus, Senhor, por que eu estou sofrendo tanto? Qual foi o meu pecado para eu sofrer tanto deste jeito? Então, ela adormeceu e durante o adormecimento dela, foi mostrado para ela em sonhos, quando ela estava bem vestida, bonita, jovem, rica, poderosa, morava na Espanha do século XVI, cometendo muitos crimes, cometendo assassinatos, para poder se enriquecer mais, para poder ter mais poder junto do clero, junto dos políticos. E tinha lá o irmão dela que sabia, que conhecia todos os crimes praticados por ela. E ela, com medo do irmão delatar, ela mesma denunciou o irmão através de uma mentira, ela denunciou o irmão para a Inquisição. E o irmão foi aprisionado, foi retirado dos filhos pequenos e aprisionado. E a esposa e os filhos, naquela época do século XVI, tiveram que lutar muito para poder conseguir os recursos para sobreviver. Mas Valéria, ainda temerosa de que um dia o irmão pudesse dar com a língua nos dentes, convenceu os padres para condenarem o irmão que estava no calabouço já há muitos anos, a pena máxima de ser queimado vivo na fogueira. E assim foi feito. A Inquisição espanhola queimou na fogueira, e ela ainda escutando os gritos de horror do irmão, sentindo o cheiro da carne queimada do irmão, ela acorda no leito de dor, e sem saber direito o que está acontecendo, se é sonho, se é verdade, se é o passado que está voltando, o que é que está acontecendo, ela escutou lá fora da choupana a conversa de 2 homens que perguntavam para o outro, será que a megera já morreu? O outro disse, pelo cheiro já deve ter morrido há muito tempo, porque está um cheiro terrível. O outro disse, então vai lá ver. Ele respondeu, de jeito nenhum. E se ela me agarrar lá e me contaminar, como é que vai ser? Vamos fazer o seguinte, se nós deixarmos do jeito que está, os urubus vão comer a carne e contaminar toda a nossa comunidade. Nós não podemos deixar isso acontecer. Então, Valéria escutou a gargalhada e a conversa dos homens, escutou eles abrindo a caixa de fósforo, riscando fósforo e jogando fogo
pondo fogo na choupanazinha. Ela quis gritar, mas ela não conseguia falar. Ela não conseguia gritar, ela não conseguia se levantar, não conseguia se defender. E horrorizada, ela viu o fogo queimar a casa e queimar o corpo dela. Desesperadamente, ela se debatendo, mas sem emitir um gemido, porque estava completamente impossibilitada de emitir que seja um gemido. Mas, passado algum tempo, naquela dor inenarrável, ela sentiu um alívio inesperado, um alívio muito grande. Ela se viu vestida com um vestido branco, limpinho. O corpo não estava mais queimado, os cabelos não estavam mais queimados. E ela começou a ver, ela começou a enxergar rostos alegres que abraçavam a ela e que beijavam a ela, dos amigos espirituais que estavam recebendo Valéria após o resgate doloroso. Então, ainda continuando no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando os espíritos respondem, remontando a origem de todos os males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do procedimento dos que o suportam. Do caráter, ou seja, do que a pessoa é, e do procedimento, ou seja, do que a pessoa faz. Lembrando dessas duas histórias narradas no livro Vozes do Grande Além, dos anos 50, esse livro, nós vamos entender as explicações do Evangelho de Jesus quando diz que não cai uma folha de árvore sem que Deus o queira, e que não existe injustiça. O que existe é falta de entendimento dos mecanismos das leis divinas. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição? Quantos arruinam por falta de ordem e perseverança, pelo mal proceder, por não terem sabido limitar os seus desejos, por não terem sabido limitar os seus desejos. Vamos lembrar da crença antiga da Igreja Católica, quando fala dos 7 pecados capitais: avareza, gula, inveja, ira, luxúria, preguiça e soberba. São os pontos, esses e muito mais, né? Isso aqui é apenas um resumo. Os pontos onde nós fracassamos, onde nós caímos. Portanto, toda vigilância é muito pouca. Diante dessas situações, nós vamos entender o comportamento de Francisco de Assis, que antes de se alimentar, colocava cinzas na comida, para comer apenas o necessário. Vamos entender o comportamento de Francisco de Assis, que diante dos apelos do sexo, numa noite fria da cidade de Assis, quando a neve já cobria toda a vegetação, ele sendo assediado por espíritos que lhe incitavam à sensualidade, ele tirou a roupa, despiu-se do burel, saiu para o terreiro, na noite fria, se atirou sobre uma roseira farta de espinhos e rodou várias vezes sobre a roseira. Os espinhos feriram a sua carne e diante da dor, diante dessa atitude extrema, os espíritos inferiores não suportaram aquela resistência heróica e se afastaram dele. Nós vamos entender Francisco de Assis, quando sofrendo de glaucoma, estando hospedado no sítio de um amigo,
quando este mesmo amigo trouxe o médico para tratar de Francisco, e o médico lhe disse: Francisco, não tem outro jeito, só tem um recurso, precisamos queimar o glaucoma com ferro quente. Então Francisco disse: doutor, permita que eu primeiro faça uma prece. Então Francisco fechou os olhos e fez uma prece. Assim que ele terminou a prece, ele pediu para o médico: doutor, pode começar. O médico disse: mas eu já acabei. Então nós vamos observar que é preciso dominar nossos sentimentos, é preciso dominar as nossas fraquezas, os nossos pontos fracos. A gula, a avareza, inveja, ira, luxúria, preguiça, soberba, para que nós não venhamos a praticar nenhum ato, nenhuma atitude que possa agir contrariamente às leis divinas, agir contrariamente às leis de Deus. Porque diante das leis divinas, de causa e efeito, todos nós vamos responder por todas as nossas atitudes, por todos os nossos pensamentos, por todo o nosso comportamento. Até os mais simples pensamentos são registrados. É muito sério o conhecimento da justiça divina. E quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse pessoal, ou de vaidade, ou de ambição, nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantos acordos baseados unicamente nos interesses materiais. Nós temos diante de nós a conquista do reino dos céus, que exige sacrifício e que exige esforço. Mas a maioria de nós ainda estamos muito preocupados na conquista dos reinos da terra, em ser mais poderoso, ser mais rico. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos melindre? Quantas separações, quantas desavenças, quantas dissensões por causa do melindre pessoal. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. A falta de controle, a falta do evangelho nos leva ao sofrimento. Então, o evangelho, para nós, recurso de educação, recurso de paz de espírito, recurso de uma vida mais equilibrada e mais sadia no nosso futuro, porque já tivemos muitas reencarnações e teremos ainda muitas outras reencarnações pela frente. Se hoje nós sofremos, as causas do sofrimento estão no nosso passado. E se não queremos sofrer tanto, se não queremos ter reencarnações de baixo nível nas próximas experiências na Terra, precisamos, então, criar causas que poderão traduzir para nós em mais harmonia, mais paz e mais serenidades. E quantos pais são infelizes com seus filhos, por não lhes combaterem, desde o princípio, as más tendências, por fraqueza ou por indiferença, deixaram que nos filhos desenvolvessem os germes do orgulho e do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. E depois, então, mais tarde, quando colhem o que semearam, pela preguiça e pela desídia, admiram-se e se afligem da falta de consideração com que são tratados e da ingratidão dos filhos. Então, está aí. Orientações contidas no Evangelho, orientações contidas no Livro dos Espíritos,
orientações contidas nos livros psicografados por Francisco Cândido Xavier. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração, pelos sofrimentos e pelas decepções da vida. Procurem relembrar, passo a passo, a origem, a causa desses males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Então, os ensinamentos do Evangelho são claros. Jesus disse: buscai a verdade e a verdade vos libertará. Então, precisamos, sim, buscar o conhecimento, buscar os estudos, colocar em prática o conhecimento e os estudos, para que possamos sofrer menos. A dor é da vida. Existe a dor-evolução. Nos livros de André Luiz fala da dor-evolução. A dor é da vida. A dor do parto, a dor do dente, a dor de cabeça, a dor de barriga. É natural. Mas o sofrimento é opcional. Não precisamos sofrer. Porque Jesus mesmo nos ensina: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então nós vamos ver, né? A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmos? Mas muitos dizem que, em grande número, que é o causador dos próprios infortúnios. Em vez de reconhecer, muitos dizem que acusam a própria sorte, acusam a providência divina, acusam a má fortuna, acusam a má estrela, enquanto que o culpado é apenas ele mesmo. Ou seja, transferimos as culpas dos nossos sofrimentos, transferimos a culpa do nosso fracasso espiritual para Deus. Até neste momento nós somos egoístas, não assumimos o nosso erro e não assumimos a nossa responsabilidade. Então, os males que o homem enfrenta fornecem indubitavelmente notável contingente de conjunto de sofrimentos. O homem somente os evitará quando trabalhar por se melhorar, moralmente e intelectualmente. É o pássaro com as duas asas, o conhecimento e a caridade. Nos faz resolver nossas questões do passado e alçar voos para os planos superiores. Só o conhecimento, o pássaro voa em círculos. Só a caridade, o pássaro voa em círculos. Então, o conhecimento e a caridade, para nos fazer elevar até Deus. Eu agradeço, então, a oportunidade que vocês me deram de estar aqui com vocês nesses minutos. Agradeço a paciência de vocês em escutarem esses singelos comentários e peço a Jesus ainda para nos abençoar a todos, para que possamos, sim, tirar proveito desses estudos, para que possamos, sim, transformar nossa vida de acordo com o padrão do Evangelho de Jesus, de acordo com o padrão da doutrina espírita. Muito obrigado a todos. Nós é que agradecemos. Suas colocações foram muito proveitosas, muito equilibradas. Muito bem, muito obrigado. Agradecemos mesmo, realmente,
foram palavras assim, bem colocadas, bem postadas, nós rogamos a Deus que elas encontrem ressonância nos nossos corações ainda tão endurecidos, né? Tão endurecidos, mas em contrapartida tão necessitados de efetivamente promover as transformações que a gente tanto precisa, né? Exatamente. Bom, pessoal, Cada dia um tijolinho a mais na nossa construção espiritual. verdade. É um dia por vez e tudo seguindo a sua lógica. A evolução dá saltos, né? Essa é uma máxima realmente muito coerente. Não existe saltos na evolução. A evolução se propõe a acontecer de maneira cadenciada, respeitando o tempo de cada um, para que eventualmente possa surgir e dificilmente sustenta. Esse é um problema muito grande. Bom, meus irmãos, vamos aproximando do final da nossa reunião. Vamos a um recadinho muito importante. Nós temos, nas últimas reuniões, temos convidado aqueles que tiverem dispostos a contribuir para a nossa obra, a continuidade das obras, né? Nas obras do plano físico mesmo, tá, pessoal? Do plano espiritual, nós já contamos com vocês aí. Tiverem condição e vontade de contribuir para a continuidade das nossas obras físicas, nós estamos fazendo algumas adequações na fraternidade, que já é um prédio com aproximadamente 30 anos de idade. As instalações elétricas já não são as mesmas, né? As hidráulicas, a divisão dos ambientes, as adequações às normas vigentes, isso tudo exige que nós façamos algumas obras para poder efetivamente adequar as normas e trazer um pouco mais de conforto e ter uma condição de melhor atender a todos. Então, nós temos realizado algumas obras, recentemente nós temos trabalhado na construção de 3 banheiros para o andar do subsolo, porque lá não tínhamos banheiros, os banheiros ficam do lado de fora, né? Da fraternidade, nós estamos trabalhando lá, nós estamos adequando também a nossa dispensa para que a gente possa armazenar os alimentos de uma maneira mais adequada, obriga, enfim, um volume muito grande de obras que não acontece se não tivermos amigos, não dedicados e caridosas, dispostas a nos ajudar com o recurso financeiro, até com o trabalho, dependendo do caso. Uma outra coisa que a gente gostaria de falar a respeito disso, mas antes eu vou pedir o Soares para colocar o vídeo que mostra essas obras acontecendo, para que vocês possam entender um pouquinho mais desse trabalho. Muito generosa de uma empresa, de algumas pias. Essas pias são pias de concreto, mas revestidas com inox. Ou seja, você olhar, é uma pia inox, com bojo, tudo direitinho, a cuba toda inox, a parte superior dela toda inox. Nós recebemos uma doação de uma quantidade significativa dessas pias, e com o objetivo de dar continuidade às obras, essas pias estão sendo ofertadas por um valor simbólico de R$100. Nós temos pias com 1,20 m, 1,40 m e 2 metros. Essas pias, elas têm leves defeitos, mas é coisa que mãos habilidosas conseguem
resolver um amassadinho ou outro, uma coisa muito pequena. Mas o principal é que essas pias nos ajudam a angariar recursos para que efetivamente a gente possa dar continuidade a essas obras que nós temos falado e mostrado nos vídeos aí. E aí, sinta-se à vontade de entrar em contato com o Carlos, que ele que realmente é o nosso contato nesse momento aí, para conversar, ir lá fazer uma visita, verificar essas pias, se tiver algum interesse de aquisição, fiquem à vontade, sintam-se acolhidos nisso aí. Bom, Tony, mais algum recado? Aqui, eu gostaria de Pois não, Tomé. acrescentar que a livraria e biblioteca da Fraternidade, a gente está implantando um processo de venda virtual também de livros. A gente vai postar aí no grupo um videozinho, né, explicando direitinho, dando os números das nossas contas de Pix para poder fazer, para a pessoa poder escolher aquele, né, quiser comprar. Tem livros novos e livros usados. Nós vamos postar 2 arquivos com a listagem desses livros, com os preços, para a pessoa pode escolher, e através do telefone, do WhatsApp, tem 2 números que vão estar disponibilizados. A pessoa vai poder ligar e reservar esses livros. E aí, se né, tiver interesse em comprar, faz a reserva, aí marca, vai lá e só ir lá na Fraternidade para poder pegar os livros. Tem que ir lá buscar. E aí, no caso, por exemplo, de for Pix, pode pagar, só levar o recibo. Se for cartão de crédito, pode ser cartão de crédito ou débito, aí passa lá na hora, na Fraternidade, na hora de pegar o livro. Pode ser depósito em conta também, débito em conta, né? Crédito em conta, que a gente vai colocar o número da conta aí. Então, assim, para ajudar nesse Natal, quem quiser dar presente, né, ali, nós temos bons livros lá, temos livros usados em boas condições, né? Tem livros em condições médias e condições quase de seminovos, a preços bem baixinhos, bem baratos, e temos livros novos também. Então, assim, nós vamos colocar a listagem no grupo, para a pessoa poder abrir, escolher, e os telefones de contato para que ela possa fazer os seus pedidos. Aí eu conto com a ajuda também, porque essa venda de livro também é para a manutenção da casa, para as nossas necessidades lá da obra que está sendo realizada. Então, conta aí, quem dá uns presentinhos de Natal, o livro é um ótimo presente. Conto com todos também. Então, para a semana agora, nós vamos colocar no grupo um videozinho com os detalhes. Ok. Nós agradecemos a presença do Milton, que veio nos explanar sobre esse assunto tão importante e tão atual, né? Vamos dizer, quando a gente não sofreu aqui nessa matéria. Vem trazer esse assunto tão bacana para a gente, para ajudar a gente a encontrar o conforto que a gente está necessitando nesse momento de tantas transformações, né? Isso é muito bom, muito saudável. E nós vamos encerrar nossa reunião pedindo ao Toninho para que possa fazer a prece de encerramento em nome de todos nós. Então, pessoal, nós vamos trocar os pedidos por agradecimentos. Né? Vamos aproveitar a oportunidade, porque Jesus, nosso mestre, nos prometeu que onde houver 2 ou mais em seu nome, ali ele se fará presente. E nos sentindo, nesse momento, todos nós, envolvidos, né, nesse seu amor, por estarmos aqui, estudando o seu Evangelho, com interesse, com vontade de aprender os seus ensinamentos. Tudo o que ele trouxe para nós, com amor, com alegria, trazendo a esperança para dias melhores, nos mostrando o futuro, nos mostrando como agir para que possamos atingir a felicidade. Que essa paz de Jesus, nosso Mestre amado, se encontre em todos os lares aqui representados, por aqueles que não puderam também estar conosco nessa noite,
pelos nossos irmãos no plano espiritual, que também buscam a sua melhoria, a sua paz e a sua reforma íntima. Que o estudo dessa noite possa chegar a todos nós e que possamos estar cada vez mais unidos em corações, com as nossas mentes, buscando o alto todo momento, para que possamos atingir o bem que nós sabemos que está dentro de nós. Fique conosco, Mestre amado Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos pela presença. Milton, muito obrigado pela sua atenção. Que Jesus te abençoe. Eu agradeço. Boa noite a todos. Agradeço a Boa todos. noite Muito a todos. obrigado. Boa noite. Obrigado. E até quarta-feira, Fique viu? com Deus. Quarta-feira, no mesmo horário, a próxima palestra aí. Fica com Deus. Boa noite.